Graças, paz, irmãos, louvado seja nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do seu santíssimo nome. É um prazer estar aqui com os amados para expormos a palavra do Senhor mais uma vez em mais um domingo. Este domingo, um domingo especial, domingo do Dia dos Pais. Por isso eu desejo a você que é pai um feliz Dia dos Pais e que Deus continue assim abençoando sua vida, sua família e levando a sua palavra, levando o conforto da sua palavra em suas casas. Enfim, irmãos, nós vamos continuar as nossas exposições no livro do Apocalipse. Se o irmão estava esperando uma mensagem do Dia dos Pais, infelizmente eu não vou trazer, mas vou trazer a mensagem da parte de Deus, trazer uma mensagem da palavra do Senhor, continuar nossas exposições no livro do Apocalipse. E se o irmão estiver gostando, se o irmão estiver aprendendo junto comigo, que eu também estou aprendendo muito com essas mensagens, no caso com a exposição do livro do Apocalipse, então vamos juntos, vamos conhecer juntos, vamos aprender juntos, no nome do Senhor Jesus, vamos aprender juntos, guiados pelo Espírito Santo, já que é o Espírito Santo que nos esclarece as Escrituras. Então, vamos pedir ao nosso Deus, primeiramente vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler a Escritura, vamos ler a parte de hoje, que nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo, e vamos ler a Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17, onde nós vamos ver aí a carta de Jesus Cristo à igreja de Pérgamo. E nessa carta, Apocalipse 2, versículo 12 a 17, diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus possa nos ajudar a compreender a sua palavra e a expor a sua escritura, suas sagradas escrituras. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude em oração. Curva sua cabeça e ore comigo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos por meio dessa plataforma, por meio do YouTube, estarmos expondo a tua palavra, Senhor Deus, expondo a tua palavra para a edificação da tua igreja. Por isso que te peço que teu Espírito Santo possa habitar em nossos corações, possa nos fazer nos concentrarmos em ouvir a tua palavra e nos ajude, Senhor Deus, a entender aquilo que tu queres que nós ouvimos hoje à noite, Senhor Deus, neste momento. Em nome de Jesus, te agradecemos e te pedimos, confiados no teu Filho amado Jesus, ouça a nossa oração. Amém. Meus irmãos, essa é uma carta à igreja de Pérgamo, mas não é uma carta especificamente só à igreja de Pérgamo. É uma carta que fala de mim, fala de você, fala de nós. É uma carta que é para toda a igreja. Os endereçados ali não é somente os crentes da igreja de Pérgamo, mas é os crentes de hoje em dia. É os crentes da igreja de hoje, da igreja de toda a história. Vamos examinar não apenas esse mero texto, meu querido, mas vamos aqui entender, vamos sondar o nosso próprio coração, os nossos desejos à luz da verdade eterna. A igreja de Pérgamo, meu querido, estava enfrentando ali
alguns perigos constantes, que era, por exemplo, a sedução ao pecado e à heresia. Como uma igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? O mundanismo, meu querido. Como é que uma igreja que é capaz de enfrentar o martírio pode permanecer fiel diante da sedução diabólica? Veremos o que o Espírito diz à igreja. Veremos o que o Espírito diz a você hoje, agora, meu querido. A palavra Pérgamo é uma palavra que significa casado. E a Igreja de Cristo precisava entender que ela está comprometida com Cristo. Nós, como igreja, precisamos entender que estamos comprometidos com Cristo. A igreja é a noiva de Cristo e ela precisa se apresentar e se comportar como uma noiva, como a esposa fiel, santa, pura e incontaminada. A igreja deve se comprometer a andar dessa maneira, meu querido. No livro do Apocalipse, o sistema do mundo que está entrando na igreja aos poucos é definido como a Grande Babilônia, que é a mãe de todas as meretrizes, enquanto que a igreja ela é definida como a noiva de Cristo. A mensagem central dessa carta de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, é sobre o risco que a igreja sofre da questão do perigo da mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade desse mundo. A mistura da doutrina, da falsa doutrina e das imoralidades que esse mundo oferece. Cristo conhece a sua igreja e ele revela aqui os perigos que cercam a igreja de Pérgamo. Pérgamo, meu querido, era uma cidade com um passado glorioso, fantástico. Historicamente, era uma cidade muito importante na Ásia, já que ela era um grande centro cultural ali naquela região. Começou a ter destaques depois da morte de Alexandre o Grande, do ano de 333 a.C., foi a capital da Ásia Menor por quase 400 anos, e quando Roma conquistou ali aquela região da Ásia Menor, Pérgamo tornou-se a capital da Ásia, a capital romana, da Ásia. Como era uma cidade de polo cultural, de centro cultural, uma das maiores atrações daquela cidade era a sua biblioteca, que possuía mais ou menos uns 200 mil pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, já que a primeira maior biblioteca do mundo se encontrava na cidade de Alexandria, lá no Egito. Pergaminho é uma palavra que deriva de Pérgamo, ou seja, antes do pergaminho utilizava-se o papiro, que vinha lá do Egito. E era o material mais usado para escrever documentos, para escrever um livro, para escrever qualquer coisa, meu querido. Mas foi a partir do século III a.C. que Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo a maior biblioteca do mundo. Então ele convida o bibliotecário lá de Alexandria, o Aristófanes de Bizâncio, para fazer parte da sua biblioteca lá em Pérgamo. Ptolomeu, que era rei do Egito, não gostou nada dessa ideia. Ele ficou muito revoltado com isso e restringiu a exportação de papiro para Pérgamo. O que é que Pérgamo faz? A população lá, eles inventam o pergaminho, que é nada mais, nada menos do que o couro alisado. Eles pegam o couro, alisam o couro e faz ali o pergaminho, que veio mais tarde superar o papiro. Que até antigamente se usava muito o papiro, mas depois usou muito o pergaminho. Pérgamo se gloriava de seus conhecimentos, se gloriava da sua cultura, como uma cidade cultural e diversa. Em Pérgamo também encontrávamos aí um grande panteão de deuses, meus queridos. Havia altares de vários deuses ali em Pérgamo. No topo da Acrópole estava lá a sete maravilha do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Zeus. Lá nesse templo
se faziam sacrifícios a Zeus quase que todo dia. Outras coisas bem interessantes sobre a cidade de Pérgamo é que lá havia o culto a Esculápio. Esse era o Deus Salvador. Por que Deus Salvador? Porque ele representava a cura. Ele era simbolizado por uma serpente, tá certo? Uma serpente que cura. E havia um colégio, que era também um templo, que se dedicava a esse deus, a Esculápio. Era um colégio ali de sacerdotes médicos. E em Pérgamo estava ali a sede desse colégio, porque havia mais de 200 templos, santuários no mundo inteiro desse deus Esculápio. E lá em Pérgamo era a sede desse templo. E essa sede era muito famosa, porque ela lá ensinava medicina, e também chamava muita atenção de pessoas que eram doentes. Então havia muita peregrinação para aquela região de pessoas que tinham doenças e iam lá para tentar ser curadas. Ali a crendice se misturava com a ciência, com a ciência. Galena, na verdade, era um médico de Pérgamo e ele só foi superado por Hipócrates. Então veja só a importância da medicina ali em Pérgamo, que era uma medicina, claro, misturada com crendices. As curas muitas vezes eram atribuídas ao deus serpente, ou seja, a Esculápio. E esse símbolo de serpente, a Esculápio, decora até hoje os emblemas de medicina. Se você perceber, os emblemas de medicina até hoje usam essa serpente como símbolo. A serpente assassina lá no jardim, ela agora estava seduzindo as pessoas pelas suas falsas promessas, através da cura, por exemplo. Pérgamo, meu querido, era uma cidade que era muito diversa. Diversidade cultural é uma descrição bem precisa do que era Pérgamo. Porque, para Roma unificar aquela diversidade toda de culturas, de religiões diferentes, havia um elemento que ele utilizava como um elemento até político, que era a questão do culto ao imperador. No ano 29 a.C., foi construído lá em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo. Ou seja, o imperador ainda vivo, ele ordenou que fizesse um templo para adorarem o seu nome. O imperador era o imperador Augusto. O imperador encarnava ali a deusa Roma. Por isso, essa figura ela foi divinizada e ele começou a erguer templos a ele mesmo. Uma vez por ano, os súditos deviam ali ir ao templo de César, queimar incenso e dizer e afirmar com toda a sua boca, com toda a sua vontade, que César era o Senhor. Depois disso, todos eram liberados para praticarem suas religiões, as suas crendices e fazer o que eles quiserem. E aquilo era símbolo de fidelidade a Roma. Roma fazia aquilo para mostrar fidelidade, para que o povo mostrasse fidelidade. Porque Roma era uma cidade eclética, era uma cidade de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava, desde que observassem apenas esse pequeno detalhe, que era do culto ao imperador. E finalmente em Pérgamo estava ali o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas ele tinha o seu próprio trono. Ele governa aquela cidade. Mas preste bem atenção, meu querido, porque muitos interpretam essa passagem aqui afirmando que há prédios, que há ruas, que há cidades, que há casas, que há objetos que são tronos de Satanás. O trono de Satanás não estava em um edifício, não estava na cidade, numa rua, como afirmam aí os defensores do movimento da batalha espiritual. Mas o trono de Satanás aqui descrito, afirma que é o sistema da cidade, estava na atmosfera da cidade, que cobria aquela cidade, como se a partir dela se irradiava em termos religiosos, culturais e políticos, o poder de Satanás. Assim é o trono de Satanás no mundo inteiro também. Não existe um lugar específico que ali é o trono de Satanás. Quando nós falamos isso, falamos desse sistema que está no mundo. Onde Satanás reina, vai predominar o seguinte: cegueira espiritual, floresce o misticismo,
Propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e também a sedução ao povo de Deus. Cristo não apenas conhece as obras da igreja, mas Cristo conhece também a tribulação da igreja, as suas tribulações. Mas também ele conhece, meus queridos, além das tribulações, além das suas obras, ele conhece as tentações que assediam a igreja. Conhece o ambiente em que a igreja vive, em que a igreja convive. Cristo sabe que a nossa igreja está arrodeada de uma sociedade que não é cristã, uma sociedade não cristã, que é opositora, que faz oposição aos valores cristãos, meus queridos, que preferem dar ouvidos a heresias, a seitas e bombardear a igreja a todo instante. Hoje em dia, se você se posicionar como alguém que defende o casamento hétero, você é intolerante. Se você afirmar que só existe um tipo de família, você é um ignorante. O mundo, ele conspira contra a igreja, meu querido. Perceba isso. Olhe, abra seus olhos e veja. O mundo conspira contra a igreja. E Cristo conhece essa situação. Cristo conhece bem essa situação. Além disso, meu querido, conhecia a lealdade que a igreja de Pérgamo tinha com ele. Assim diz lá no versículo 13 o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Enquanto os ímpios de Pérgamo se dividiam para sacrificar a Zeus, procurando ali curas com Esculápio, adorando o imperador, os crentes em Pérgamo, na igreja de Pérgamo, só professavam o nome de Jesus Cristo. Em meio àquela diversidade religiosa, ele tinha mantido ali as suas convicções teológicas. A perseguição religiosa não intimidou aquela igreja. Ela tinha suportado ali provas extremas, meu querido. Antipas foi pastor da igreja de Pérgamo. E segundo Tertuliano, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, meu querido, e foi levado ao fogo até esse boi ficar vermelho, ou seja, ele foi cozinhado vivo. Ele morreu ali sufocado e morreu queimado, porque não negou a Deus. Ele resistiu à apostasia até a morte. Mas logo vemos que a igreja de Pérgamo começa ali a negociar com a verdade. Veja aí o versículo 14 que diz o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Como Satanás não obteve ali sucesso com a perseguição, já que muitos não negavam a fé e iam realmente sendo mártires, então ele muda assim a sua estratégia. O que ele vai usar agora? Ele usa a sedução para criar ali a apostasia. A questão agora não era mais a substituição, mas era a mistura. Não era negar a Cristo abertamente, mas era o ecumenismo, meu querido. Alguns membros dessa igreja começaram a serem seduzidos ao engano religioso. É interessante que em uma mesma congregação há aqueles que permanecem fiéis, mas há aqueles que caem, meus queridos. Balaque, ele contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. Talvez os irmãos lembrem dessa história lá em Números. Mas Balaão desperdiçou os seus dons com o objetivo de apenas ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o próprio dinheiro. Mas quando ele abria a boca, só saía bênção da boca de Balaão. Então Balaque fica com raiva dele, porque ele contratou Balaão para amaldiçoar, mas estava fazendo totalmente o contrário, estava abençoando o povo de Israel. Então Balaão pensa o seguinte, pensa por ganância, aconselha Balaque a fazer o seguinte, a enfrentar Israel não com um grande exército, mas utilizando pequenas donzelas sedutoras.
ele aconselhou a mistura, o incitamento ao pecado. Assim, os homens de Israel eles participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria de raiva, de ira daquele povo contra eles, e eles se tornavam mais fracos, iam se tornar mais vulneráveis. Se tem uma coisa que enfraquece a igreja, meu querido, é o pecado. Isso enfraquece demais a igreja. Uma igreja só é forte, firme e inabalável quando ela busca a retidão. Uma igreja que, quando ela busca ser parecida mais com Cristo, quando ela busca se preservar do mal, ser santa. Sempre que a igreja tenta se misturar com o mundo e adota o estilo de vida que o mundo adota, ela perde o seu poder de influência. Precisamos amar a Deus vivendo nesse mundo, porque nós estamos nesse mundo, mas sem se contaminar com as coisas que está no mundo. Você está no mundo, mas não é do mundo. O grande problema da igreja de Pérgamo, meu querido, é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os outros membros da igreja se calavam. E isso era um ato de covardia. Calar-se, se conformar, meu querido. A infidelidade, meu querido, a infidelidade entranhou-se ali dentro da igreja com a adesão de uns. E outros se conformaram com isso, apenas se conformaram. Sabe, hoje as igrejas defendem tanto o amor fraternal, que muitos preferem negar a verdade em nome do amor. Sabe que o amor não é maior do que a verdade, meu querido. A igreja de Pérgamo era infiel porque aceitava tudo que era de crendices dentro da igreja. Porque o que estava acima era o amor. No verso 15 diz o seguinte: Cristo vê aí a igreja totalmente imoral. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, diz o versículo 15. Muitos deles sustentavam a doutrina dos nicolaítas, o qual Jesus já tinha afirmado para a igreja de Éfeso que odiava a doutrina dos nicolaítas. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Eles afirmavam que não estavam mais debaixo da lei, mas vivíamos na graça, ou seja, deveríamos viver do jeito que nós queríamos viver, sem imposições, sem regras. Isso era transformar a graça em licença para pecar, para imoralidade, meu querido. A liberdade em libertinagem. Paulo exortou alguns crentes lá em Roma, na sua carta aos Romanos, que muitos deles pensavam dessa maneira, porque quando ele afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele já estava pensando que alguns iam pensar dessa maneira como os nicolaítas. Então ele afirma lá no capítulo 6, versículo 1 ao 2, em Romanos, ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha o que Paulo está dizendo, meu querido. Um justificado em Cristo, aquele que é justo em Cristo Jesus, não tem licença para viver no pecado, como os nicolaítas pensavam. Os nicolaítas ensinavam que os crentes não precisavam ser diferentes do mundo. Eles faziam ali apologia ao pecado, defendiam que os crentes eles deveriam ser iguais aos pagãos, deviam se conformar com o mundo, ou seja, defendiam aquelas ideias, daquela ideia de crente Raimundo. Ou seja, é o crente que é um pé na igreja e um pé no mundo. Mas sabe que Cristo... Mas entenda o seguinte, Cristo diz uma coisa muito interessante sobre isso. Ele odeia os nicolaítas. Consequentemente, meu querido, ele odeia os crentes que são do mundo, que têm um pé na igreja e um pé no mundo. Cristo odeia isso. Nós estamos no mundo, como eu já afirmei,
mas não precisamos ser dele, meu querido. Cristo odeia o pecado. Pérgamo tolera ali o pecado na igreja. E isso é horrível, meu querido. E muitas igrejas hoje, ainda fazem a mesma coisa com o seu discurso de que tem que amar o próximo e tolera o pecado dentro da igreja. Cristo, ao examinar a igreja, ele encontra ali a fonte do pecado dela. Aquela igreja se encontrava no habitat de Satanás. Mas não somente nisso, mas Satanás ali governava aquela cidade, aquele lugar. Satanás era a fonte dos pecados às quais os membros da igreja tinham sucumbido. Seus numerosos templos, santuários, altares, seus labirintos de filosofias vãs, de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas, dos balaamitas, ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno, porque ali Satanás dominava. Precisamos tirar da nossa mente a caricatura de Satanás, aquele Satanás medieval, de como se ele fosse um monstro com chifres, cascos de bode, pernas de bode, com rabo pontudo, com um tridente na mão. O que a Bíblia afirma sobre Satanás, meu querido, é que ele é um ser espiritual, altamente inteligente, poderosíssimo e inescrupuloso. Olha só, Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Paulo afirmou que ele é o príncipe da potestade do ar. E não subestime, meu querido, o poder desse espírito maligno, que ele é poderoso, meu querido. Ele não é mais poderoso que o Senhor, mas com certeza é muito mais poderoso que você. E só saiba de uma coisa, meu querido, você só pode resistir em nome de Jesus Cristo. Jesus diz a Pérgamo que ali é um lugar sombrio, meu querido, que ele está num lugar sombrio. A cidade estava ali mergulhada na confusão mental da heresia. O reino de Satanás é o reino das trevas, é o império das trevas. E ele domina ali o sistema daquele mundo. Ele odeia a luz porque ele é o imperador das trevas. Ele cega o entendimento dos descrentes. Por isso que quando você vai evangelizar numa cidade onde há domínio de Satanás, onde nós percebemos isso, nós vemos que os descrentes, eles são cegos quanto à religião, quanto a Cristo, na verdade, meu querido. Ele instiga aqui os homens a pecar e a induzir o erro, meu querido. Vigie e ore, meu querido. Vigie e ore, meu irmão, porque há 3 inimigos poderosos que nos cercam e estão loucos para nos ver caindo. Que inimigos são esses? É o mundo. É Satanás. E a nossa própria carne, o nosso próprio eu, meu querido. Eles lutam para ver a sua derrota. Mas em meio a tudo isso, Cristo sonda a igreja e julga os que não vão se arrepender, os que não se arrependeram. O versículo 16 diz o seguinte: portanto, arrependa-te, senão venho a ti e sem demora e contra eles com a espada da minha boca. A igreja não pode aceitar, meu querido, ou se conformar e nem ser tolerante com o pecado da libertinagem moral e o erro doutrinário. A igreja de Pérgamo precisava se arrepender do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta. Embora o juízo venha sobre os que estão ali, se desviaram, toda a igreja vai sofrer a disciplina, ela vai ser envergonhada por isso, meu querido. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Embora apenas alguns membros da igreja tenham ali se desviados, os outros devem se arrepender porque foram tolerantes, se conformaram com o pecado, negligentes com a disciplina. A falta de arrependimento leva ao juízo. E Jesus virá em juízo condenatório. Na sua segunda vinda, Jesus virá para condenar contra todos aqueles que permaneceram impenitentes e contra aqueles que se desviaram da verdade. Jesus tem na sua boca aí uma espada afiada de 2 gumes. Ele derrotará seus inimigos com essa arma poderosa. E essa é a única arma que Jesus usará para destruir aí o anticristo, para destruir o Satanás. Ele vai destruir aí todos os rebeldes e todos os apóstatas.
Essa espada, meu querido, é a mensagem da verdade. E ela, no final de tudo, essa mensagem da verdade se tornará na mensagem do juízo, do julgamento. Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que conhecemos. Jesus disse que a sua própria palavra é que condena o ímpio no dia do juízo. A palavra salvadora é uma palavra que é como uma espada de dois gumes, como o próprio que ficou, já interpretando aqui essa questão. Porque ela tanto salva o pecador como condena o impenitente, aquele que não se arrepende. No verso 17, Jesus afirma o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No deserto, Deus mandou maná para o seu povo. Quando aquele período de deserto cessou, um vaso com maná foi guardado ali na Arca da Aliança. E depois foi guardado no templo. Quando o templo foi destruído, conta uma lenda que Jeremias pegou esse vaso e guardou uma fenda no Monte Sinai. Os rabinos, que são os judeus, eles diziam que quando o Messias vier, o vaso com o maná será recuperado. E receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. Esse maná escondido faz referência ao banquete permanente que teremos ali no céu, meu querido. Aqueles que rejeitam o luxo do banquete, das comidas idólatras da vida nesta vida, terão o banquete com as iguarias de Deus no céu, meu querido. Meus irmãos, não se alimente dos prazeres que esse mundo oferece, pois a igreja participará do maior banquete de todo o universo, o banquete celestial. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte, que ele é o pão do céu, meu querido. Jesus disse que os vencedores receberão uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca tem pelo menos aí 2 significados. Primeiro, de que ela é uma espécie de entrada para um banquete, como se fosse um ingresso para a festa messiânica. Tem essa pedrinha branca, então eu posso entrar na festa, posso entrar no banquete. E segundo, ela era usada nos tribunais como um veredito para o juramento, para os jurados. A sentença de absolvição correspondia com a maioria de pedrinhas brancas. Então, quando os jurados queriam absolver o réu, eles colocavam ali a maioria de pedrinhas brancas. E da condenação eles colocariam a pedrinha preta. Os cristãos são declarados justos, inocentes, sem culpas, diante do trono de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa pedrinha branca representa a justificação, representa representa aí que nós somos declarados justos. Essa pedrinha é um símbolo da nossa admissão no céu. Na festa das bodas do Cordeiro, quem deixa as festas do mundo, quem deixa as baladas da vida, quem deixa aí os bailes, vai ter uma festa verdadeira, meu querido. Onde nessa festa haverá alegria durante todo o tempo. Durante todo o tempo, meu querido, para sempre. E uma última coisa. Jesus disse que os vencedores receberão um novo nome. Há 2 interpretações sobre essa questão do novo nome. A primeira é que o crente recebe um novo nome com relação ao seu Salvador, ou seja, um nome que é glorioso e que expressa um caráter santo, transformado. Na segunda interpretação, Cristo revela o seu novo nome, que está escrito nessa pedrinha branca, ao crente. E o crente é reconhecido por esse novo nome de Cristo. Ou seja, esse novo nome faz referência ao novo nome que Cristo recebe e que seremos reconhecidos por Cristo. O crente receberá uma marca, que no caso é essa pedrinha. E essa marca é a marca de Cristo, o nome de Cristo. Não conhecemos esse nome de Cristo hoje, porque esse nome só será revelado
no porvir, mas quando recebermos essa pedrinha, ou seja, quando formos admitidos no céu, Jesus revelará seu nome e seremos ali conhecidos por ele, querido. E viveremos ali, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, para todo sempre, meu querido, dando glória a Deus e vivendo para a honra e glória dele. Nós vivemos aqui para a honra e glória dele, mas lá viveremos para sempre, em plenitude e felicidade eterna, meu querido, junto com o Senhor Jesus Cristo, onde não há dor, onde não há sofrimento. Por isso, meu querido, creia que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Ele a toda glória, meu querido. Por isso, vamos orar nesse instante, pedir a Deus que Ele nos conforte, nos ajude a entender melhor a sua mensagem e nos dê uma boa semana, né? Então, por isso, vamos orar, meus amados. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, louvado seja o teu santíssimo nome. Te agradecemos, ó Pai, por esta mensagem, por esta exposição, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina, Senhor Deus, a não ser tolerantes quanto ao pecado, que nos ensina, ó Deus, a não sermos, ó Pai, negligentes, e sim, ó Deus, sermos fiéis a Ti. Nos ajuda a confiarmos em Ti, Senhor Deus, cada dia mais, a sermos fiéis a Ti, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a lutar contra as seduções deste mundo, contra o ecumenismo, contra, Senhor Deus, os misticismos dentro da igreja, que possamos ser crentes que lutam, Senhor Deus, contra essas falhas dentro da igreja, contra essas heresias, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, ter o discernimento de espírito, Senhor Deus, ser crentes que vivem, Senhor Deus, vivam para a honra e glória do Teu santíssimo nome. Nos ajuda, Senhor Deus, e nos dá, Senhor Deus, o entendimento da Tua mensagem. Pai Santo, te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana. Assim te agradecemos e assim te oramos. Ouça a nossa oração. Nós te agradecemos a Deus e te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe, te dê uma boa semana e então fique com Deus. Até a próxima. Tchau.